Hoje, 26/7, a nossa análise gráfica diária saiu um pouco fora do horário, muitas notícias e a gente acabou esperando o resultado dessas notícias para poder trazer uma leitura mais aprimorada, mais aprofundada. E até mesmo para aproveitar uma oportunidade, vamos fazer essa leitura hoje com a participação especial Rafael Albuquerque. Ele é o CEO da Volarize Capital, nosso CEO aqui da empresa, e é importante trazer uma visão um pouco diferente, um pouco mais macroeconomia para nossas leituras. Isso vai enriquecer de fato, tá? Então, continuando tudo aquilo que a gente já fala diariamente, aqui no Euro, a gente teve esse trabalho de semanal que vamos acompanhando diariamente, apesar de ser um gráfico semanal, a gente sempre faz para relembrar, para reforçar aquilo que a gente vem falando, né? E aí, hoje, com as notícias que teve sobre a taxa de juros americana, então o Fed anunciou um aumento de 0,25%, mantendo no 5,5%, que era que o mercado já esperava, se pronunciou também que pode adotar algumas medidas para conter a inflação. O alvo, a meta de inflação americana é de 2% no longo prazo. Agora, com 5,5%, basta fazer esse trabalho para ver se eles vão conseguir. Agora, como o mercado reage a essas notícias, é o que a gente opera, é o que a gente trabalha. Né, Rafael? Trazer aí, bem-vindo para essa leitura aqui. Eu conto com você para a gente fazer isso mais vezes. É bem bacana essas participações. Pô, muito bom, Alan. Obrigado aí. Primeira participação na gravação diário aqui, né? Nossa, é um prazer já bater um papo aqui sobre algumas moedas e sobre o índice e o dólar. Maravilha, show de bola. Olha só, então o que que a gente já vem falando? Que as médias móveis ponderadas, ela faz um trabalho muito importante de suporte e resistência. Por mais que sempre vamos acompanhar notícias de macroeconomia, os indicadores econômicos globais, porém o gráfico respeita muito e acaba nos dizendo até mesmo com antecedência esse tipo de movimento, tá? Olha só que interessante. Então, no semanal, na semana retrasada, ele fez aquele rompimento, buscou a média de 400 e acabou voltando. Fez o toque na média de 200 e lá com a média de 200, eu até particularmente não uso, e o Rafael gosta de usar essa média. E eu fiz uma cópia do que ele está fazendo. Ele colocou aqui uma média de 8 períodos. E aí eu estou vendo que no gráfico semanal ela casa muito bem, tá? Então são todas ponderadas, mas tem essa média de 8, que aí o preço faz o toque na média de 8, só que o 8 estava com cruzamento com a 200, fez um baita suporte ali. Então o preço se segurou nessa região e acaba querendo voltar. Quando eu trago esse mesmo cenário para o diário, a gente já vê um embaraço de médias menores junto próximo a 50. Então, esse indicador, para mim, ele é o quê? Ainda é de alta. São fundos ascendentes, topos ascendentes, só que está deixando uma sombra muito grande que me gera um pouco de incômodo. Tá? Então, quando eu olho esse cenário aqui, que eu vejo esse topo anterior na casa do 1,126 e esse topo anterior deixa essa sombra desse tamanhozão para ele dar aqui um sinal de compra, pode ser que isso aconteça, pode, mas até ele romper o topo anterior para continuar subindo, vai uma grande caminhada, tá? Então vai algum período ainda, precisa de uma força grande. A notícia de hoje pode trazer esse viés aí de buscar esses preços mais altos, ou seja, um entusiasmo do mercado em relação à taxa de juros americanos e como o Fed vai se comportar, se vai aumentar mais taxas durante o ano ou não. Como que o mercado reage a isso, a gente pode acompanhar nos próximos dias e ver se vai ter essa precificação. Rafael, essa precificação, na tua análise, o que que você considera aqui uma boa leitura? O que que você pode adotar como boa leitura num gráfico? O que que você mais usa? Assim, conta pra gente, o gráfico diário, o gráfico minuto, qual que é a tua leitura que você faz ali para o teu dia a dia no mercado de câmbio? Como bem você falou aí, Alan, nossa leitura a gente começa mais no semanal, tá? A gente usa bem essa média de 8 períodos, porque ela termina sendo o termômetro aí nosso
E a gente viu aqui no semanal que essa semana ela chegou, bateu nela e está retornando. Ela chegou a romper a de 400, não é isso? Isso. E eu acho que pela previsão nossa aqui, ele pode chegar até 1,23 aí o pico do dólar com o euro. Pelo diário aqui, a gente pode ver que ele pode vir até 1,12 ali, 1,12,700, não é isso? Isso. Mas aqui pelo diário a 8 já cruzou a 20. A 20 estava flat, a 8 cruzou a 20 para baixo. Então está tendo uma confluência, divergência, não é isso? Está tendo uma divergência de média, né? A 8 virou para baixo e a 20 ficou flat. Pelo carregamento aqui no diário, está indo pela 50. Isso, ele bate a 50 e dá o repique. Agora, ontem ele bateu a 50, não é isso? E hoje já deu um repique para cima. Mas aí bateu na 8 e está nesse intervalo aqui. Com certeza, a 50 está fazendo esse papel de carregar o, o euro e acaba sendo esse termômetro. Apesar dessa esticada anterior que teve, ele ainda mantém tendência de alta, né? Então, tá tendo essa divergência das médias menores, mas a 20 a 50 ainda é um tempo maior de aceleração desse preço ascendente. Pouco essa média de 8 ter cruzado a 20 agora no diário, porque ele pode até mesmo voltar ali na 20, nessa região do 12.700 e voltar, né? E voltar e ficar aqui trabalhando a 20 a 50 com a possível reversão. Me incomoda também um pouco essa média de 50, tá levemente perdendo a força, né? Você vê que ela já não tem esse movimento ascendente tão forte, diferente da 20, né? Apesar da 20 trabalhar mais próxima do preço mesmo. Mas esse viés aí tá bem interessante de acompanhar. Penso que venda para quem está posicionado está numa situação interessante abaixo da 8, mas tomar cuidado com a 50. Né? Então, se for aqueles movimentos curtos de scalp, fica até interessante. Agora, movimentos maiores para quem está swingando no câmbio, tem que ligar um alerta aí, porque a não ser que você coloque teu alvo, né, nessas médias. Rafael, esses alvos próximo de média, existe uma coisa bem interessante que eu gosto das médias, que ela trabalha como suporte e resistência móvel, né? Porque tem muito aquela coisa assim de marcar suporte e resistência. Eu até gosto. Suporte e resistência marcadinho é legal. Mas quando ele se soma às médias, fica muito forte nessa essa região. Fica muito mais forte e a gente vê quando tem essa confluência aí de suporte e média, é bem importante a gente acompanhar isso aí. No dólar aqui, estou vendo que ela chegou quase um suporte aqui, né, do topo anterior lá, e é onde hoje está a de 50, tá 1,10 e 100, não é isso? Isso. Então, se ela romper para baixo aqui, eu acho que já vira a tendência e a gente pode buscar aí o 1,8, 1,8700, 1,6,500, alguma coisa desse tipo. Que é justamente o suporte das médias maiores, né, de 200 e 400. Vamos seguir, vamos dar uma olhadinha no nosso Japa. A gente acabou apelidando algumas moedas aqui, Japa, Euro, Giba, mas o Japa é o Iene, o USD JPY, né? Que agora ele está fazendo no semanal um topinho mais baixo em relação ao topo anterior. No entanto, ele está abaixo da 8, está encostando ali na 20, tá? Perdão, encostando aqui na. Essa minha média amarela é a média de 20, né? Ele está encostando aqui na minha média de 20. Isso aí pode ser gatilho comprador? Pode. No entanto, ele precisa confirmar e voltar, né? Se ele bater nessa 20 e voltar, até posso considerar. Mas se esse movimento tiver exaustivo, pode ser que ele volte a buscar a média de 50. E aí a gente traria uma outra leitura para esse movimento agora. Sempre pensando no seguinte: o par USD-JPY, ele trabalha na mesma direção que o DXY, porque a primeira moeda desse par é o dólar. Então, se o dólar cai, o índice do dólar cai, o iene está caindo porque ele está trabalhando virado, diferente do euro, tá? É o euro barra USD. Então, quando o índice do DXY cai, o euro sobe. Né? Isso é bom interessante sempre lembrar, né, Rafael?
Acho que todo mundo, quem que nunca passou no início ali das operações, uma confusão em relação a esses pares, ficava perdido e acabava falando, pô, DXY está derretendo, ia lá e emitia uma compra iene, né? Aí pronto. Uma esticada aí algumas semanas atrás, né? E agora eu acho que tá a tendência é dar uma corrigida pelo menos até essa média de 50 aí. Quem sabe voltar lá aos 129,600, que é o fundo anterior lá no semanal. Sim, sim, sim. Você fala aqui no do iene no 120, isso, que é o topo, um fundo anterior, né? Anterior lá, que a gente consegue ver aqui que é forte, né? É, eu até fazer uma marcaçãozinha aqui, e ele está bem próximo da média de 200 no semanal, né? Isso traz um viés importante de análise. Quando a gente reduzir esse tempo para o diário, né, fica bem interessante também ver o diário agora nesse momento, porque ele entregou. Então, essa leitura aqui do diário ela é muito importante porque a média de 50 ela está flat, ela está plana. A gente está passando por notícias, coisas importantes que possam definir o preço, mas o iene se mostrou no gráfico congruente com o que ele já vinha falando. Então ele teve essa queda muito forte, né? Há quase 4 semanas atrás, o presidente do Banco Central japonês falou que 145 mil era uma zona de atenção que o Banco Central estava de olho ali para não deixar perder mais, cair mais do preço daquele valor. Estava muito caro, né, o iene em relação ao dólar, e ele cai bruscamente depois. Chega aqui próximo à região dos 137 mil, que é a média de 400 e 200 do diário. Ele faz essa correção, né? As duas médias juntas, né? 400 e a de 200. 400 e de 200. E aí veja que tem essa correção. Agora isso daqui, Rafael, me leva um pouco de receio de falar tanto numa volta como numa possível correção, né? Porque nesse desenho do momento agora, ele está nitidamente fazendo uma correção. Mas se ele construir um fundo mais alto e ficar acima das 50, ele pode querer buscar os topos mais altos novamente, né? Então o Japão ainda não saiu do seu problema. Eu acho que ele ainda continua preso lá na questão da inflação. E aí a gente fica muito à mercê desse ponto agora, né? Apesar que as médias nos falam justamente isso. É para baixo, não tem compra e acabou, né? Você viu aqui, como você falou aí, ela chegou a 145, né? E agora ele fez um topo mais baixo, no 141,300 ali. E pelo que eu estou entendendo aqui, a tendência dela é vir lá no 137,300. Justamente. Inclusive, eu tô com um alarme ali. Acredito que a tendência maior é buscar esses valores também, né? O mercado pode tudo, o mercado faz o que ele quer, mas a gente, graficamente falando, como o Didi comenta, né? Grafiquez, quem fala o idioma do grafiquez, a gente toma algumas decisões até importantes antecipadas, né? Porque o gráfico acaba nos mostrando. E eu não sei o que vai acontecer, mas ele está me falando isso, né? Olha só, vamos dar um pulinho lá no GIBA, GBP/USD, libra esterlina com o dólar. Ele também fez o mesmo movimento do euro. Já vamos começar pelo semanal, como a gente sempre faz. E esse movimento dele foi um pouco mais forte do que o euro, porque o euro chegou a bater na média de 400, mas ele só deu uma furadinha ali, tentou romper e já voltou, né? Então ele foi e voltou. O GBP não, ele já fez uma força muito grande, mas também devolveu na mesma proporção. Só que agora ele está fazendo uma confirmação desse movimento, né? Então ele vem nesse ponto de interrogação aí, porque se ele transformou a média de 400 que era resistência, e ele transformar essa região agora num suporte, a gente pode ver novos preços aí para cima, tá? Isso aí, como você falou aí, a tendência dele está sendo essa, né? Ele sobe no semanal, corrige até a 20, sobe, corrige, e está fazendo esse mesmo percurso aí, quem sabe para ele buscar usar os maiores lá. Seria 148 por aí. 149. E olha que bacana, né? Porque se
você operar só utilizando essa analogia simples de 20 com 50, tal, o GBP está sendo conduzido pela 20 literalmente, né? Então até o momento ele não parou isso. A gente começou isso daqui lá em fevereiro, começo de março ele começa com esse movimento em cima da 20. Quando a 20 cruza com a 50, a gente está aqui mais ou menos em fevereiro. E aí após esse momento, ele até agora não parou. Então quer dizer, ele não tem nenhum sinal ainda de reversão. No semanal não falou nada para a gente que vai mudar, né? Até que se prove ao contrário, é isso, né, Rafa? A correção dele que está tendo aqui é mais correção sadia de grandes empresas, instituições aí, colocando lucro no bolso, né? E voltando a comprar mais. É isso aí, né? Para quem acha que o mercado Forex é pequeno, é um dos maiores mercados do mundo, a liquidez é absurda. Então, essas correções, o gráfico de Forex, eu considero ele muito mais técnico do que outros gráficos, né? Ele respeita muito essas leituras técnicas que a gente faz aqui. No diário, o GBP, ele faz esse mesmo trabalho, só que em cima das 50, né, Rafael? Puxa ele aí no diário para você ver. Ele faz a mesma ideia, né, da média de 20 no semanal, só que na 50, né? Diário, a quem está conduzindo aí a sequência de alta seria 50. Ele está indo pela 50 aqui. E agora ele bateu, já voltou. A 20 ficou flat. Está rompendo um suporte aqui importante. Que é de alguns anos, não, de 2022. Em torno de aqui de abril de 22. Tem uma resistência. É isso aí. Puxei aqui, verdade. É. Se ela abrir amanhã acima disso aí, do patamar de hoje, já confirma, provavelmente confirma isso aí. A gente não tem certeza de nada, né? Mas pode confirmar buscar pelo menos a 1,31 e 400 ali novamente. Não, com certeza. O GBP está muito técnico, muito bonito nessas movimentações dele, conduzindo pela média de 50 no diário, pela 20 no semanal, até o momento aí, trazendo uma boa leitura, uma facilidade, inclusive, né? Igual o Rafael falou, existe alguma certeza para o lado direito do gráfico? Não, não existe. Mas isso traz para nós um certo conforto, né, de operar o mercado de câmbio, né, que é tão variável assim, tão cheio de incertezas. Vamos dar uma puxadinha lá no DXY, no Dow Index, né, que aí está sendo a estrela da vez, né? Hoje, com as notícias que teve do Federal Reserve, acabou sendo a grande estrela do dia. No entanto, o mercado já tinha precificado, todo mundo já sabia o que ia acontecer, então ele teve algumas oscilações, algumas variações, porém não trouxe grande novidade, acabou ficando na mesma coisa até o momento, né? Então tá 0,32 de queda aí o DXY, mas continua com esse viés aí, com as médias apontadas aí para baixo, né, Rafael? E como que a gente consegue ver no semanal, ele bateu a 8 lá, e pelo que a gente está vendo que ele não teve força para romper. Ele bateu e voltou. Provavelmente a tendência dele aqui é retornar para 98,5 por aí. Inclusive, perder esse bola aí tá sendo uma guerra para ele nesses últimos dias, né? Porque essa região do bola aqui é justamente a média de 200. Então já tem 2 semanas que ele tenta perder a 200. Estava longe das médias quando ele fez isso, agora com a 8 já trazendo, empurrando o preço, né? Vindo ali por trás, empurrando ladeira abaixo. Parece aquela cena de quando você vai empurrar a coisa ladeira abaixo, né? A 8 tá vindo ali querendo empurrar esse DXY para baixo aí, né? Ladeira abaixo na média de 200. Esse aí seria o grande cenário que a gente vai buscar aqui. Eu provavelmente retornar aqui os patamares anteriores abaixo de 100 mil. 100 reais, 100 dólares mesmo. Puxar aqui no diário. No diário ele fez essa correção, porque caiu muito forte, né? Alguns dias atrás.
teve uma queda bem forte, né? Um otimismo do mercado americano. Número de empregos está alto, a solicitação de seguro-desemprego caiu bastante, apesar que a inflação não diminuiu. Então, esse otimismo fez com que o DXY caísse tão rápido e tão forte durante dias, né? Foi uma semana de queda direta. Então, uma correção é normal. Graficamente falando, né, Rafael? É normal a gente ver essa correção aí para continuar, até mesmo buscando lá o bola e perder o 99, buscando até mesmo, quem sabe, o 96. E aí tu ficar só atento aqui no diário do dólar, que ele fez um topo igual, acho que foi o GBP que fez um topo inferior, não é isso? Isso. A gente traçaria aqui uma linha para ver se eles conseguem, se ele romper para cima, a gente tende a voltar uma tendência de alta, mas aqui a tendência dele é para baixo. Se a gente puxar aqui, dá para ver até um canalzinho de baixo aqui no diário, mas até a 50 fazendo esse papel de topo de canal, né? Então fica uma coisinha bem interessante mesmo para acompanhar. DXY é o nosso guia, o mundo inteiro está de olho nele, não tem como, né? Rafael, você gosta de operar algum outro ativo para tomada de decisão? Não digo operar, mas digo analisar, né? Igual a gente faz o DXY, o VIX, ou às vezes alguma outra coisa que possa trazer como suporte, né? Não tem aquele indicador de um ativo específico. A gente olha mais o micro mesmo e vê a tendência, como é que está. Como a gente vê no índice nosso aqui, que está para cima, tendência, né? Está quase chegando no topo histórico aí. A gente consegue acompanhar ele também através disso. É isso aí, né? O nosso índice agora chegando ao próximo topo histórico. Aí vem aquela, né? Vai ter put nessa região. O pessoal se posiciona, né? Brincadeira, não é uma call, é só uma resenha mesmo, tá? Tá bem frisar isso aqui, que é só mais um bate-papo e uma análise do mercado aí. Aqui a gente faz isso com muito carinho, respeitando a análise técnica, respeitando os gráficos, né? Lembrando que não é recomendação de compra, você é o único responsável pela sua boleta, tá bom? Então é isso aí, eu fiquei muito feliz hoje com a participação do Rafael Albuquerque, CEO da Volarize Capital. Se você quer seguir ele no Instagram, Rafael Albuquerque, procura lá, segue lá para a gente estar fazendo esse grande bate-papo sobre análise técnica e outros assuntos relacionados ao mercado financeiro. Rafael, brigadão, viu? Vamos começar a fazer isso mais vezes. Isso é muito legal. Eu que agradeço aí a participação, a primeira de muitas. Prometo voltar aí várias vezes. Quem sabe repetir diariamente com você, Alan, essa análise do mercado aqui. Beleza? Maravilha, maravilha. Eu não quero dar spoiler de nada do que a gente está combinando aqui, tá, gente? Mas quem sabe pode ser outras opções, hein? Opções, fica a dica. Opções. É isso aí, valeu, turma. Até amanhã.